dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou o professor Luiz Lapa e eu dou bom dia porque o dia é qualquer hora que você esteja prestando atenção, esteja aprendendo, esteja vendo essa humilde aula, essa simples aula. Pode ser manhã, pode ser tarde, pode ser noite. O dia continua. Por isso eu dou sempre bom dia, bom dia, bom dia. Espero realmente que vocês estejam bem, tá? Sou Luiz Lapa e vou estar com vocês nessa nova disciplina chamada Linhas de Investigação. Olha que conteúdo nós teremos para apresentar aqui. Que conteúdo, tá? Linhas de investigação significa qual é o seu foco de estudo, qual é aquilo que você vai pesquisar ou já está pesquisando, né? Você do doutorado deve estar realmente pesquisando algum tema. Isso se chama-se linha de investigação, linha de pesquisa, linha de estudo, né? Qual é a temática, qual é o assunto que você anda investigando ou que deseja investigar, não é? Nós temos ainda colegas que ainda não se definiram, que ainda não está certo o que querem investigar. E é isso mesmo, é uma construção, é uma construção. Não vai faltar motivo para que você possa, após esses quatro encontros, diga, poxa, agora eu acredito que eu já tenho alguma coisa em vista. Ou pelo menos, se tem algo já em andamento, vai dizer, poxa, estou no caminho certo, ou vai servir para a gente poder dar um novo direcionamento ou redimensionar aquilo que a gente está escrevendo, tá? Para que fique um trabalho, ó, perfeito no seu doutorado. Bom, para quem não me conhece, uma pequena apresentação bem simples de quem é este seu colega, intitulado Professor Luiz Gonzaga Lapa Júnior, ou Luiz Lapa, para os mais conhecidos. Desse pouquinho aí que eu informo sobre minha pessoa e o meu lado profissional. Gosto muito de todos esses aí, adoro muito. Sou pesquisador, atuante, tanto na Universidade de Brasília quanto em outras universidades, e adoro escrever artigos. Adoro, 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 adoro. Escrever artigos é comigo, gosto. Por quê? Porque é nesse momento que a gente divulga conhecimento. É nesse momento que a gente pode repassar muita coisa do que a gente está pesquisando, do que a gente está escrevendo, do que a gente pensa, ok? Bom, a proposta para trabalhar nesta primeira aula, colegas, é sobre os temas linhas de pesquisa, reintegração sua ao doutorado e alinhamento do seu projeto. E aí eu proponho aí 10 temas que vão ser rápidos, mas assim, eles são totalmente articulados entre si, mas nós vamos tentar abordar, vamos dar uma pincelada em o conceito do que seja linha de pesquisa, distinção entre ela, linha de pesquisa, a área de concentração e o projeto de pesquisa, que há diferença muito grande, tem quem faça uma pequena confusão, relação a essa linha de pesquisa e aonde você está atuando nesse momento e o seu coordenador, e se você não tem, ó, corra atrás para poder pegar logo ou fazer o convite a um professor orientador para que desde o início de sua tese, ou mesmo de onde você esteja, ele possa te dar algumas outras orientações que são fundamentais para a conclusão do seu trabalho, tá? O que é que significa você estar novamente retornando ao doutorado? Alguma coisa sobre o seu projeto de pesquisa. Se for o caso, eu vou orientar aqui nessa humilde aula a sua rotina de o que procurar, onde procurar, como procurar. Análise que eu chamo da coerência entre o tema que você quer e a sua linha de pesquisa e vários outros objetos a serem discutidos, conversados, refletidos nesses encontros, nessas 4 aulas que nós vamos debater, tá? Principalmente a articulação entre o seu problema de pesquisa, os seus objetivos, a justificativa e, principalmente, o seu percurso metodológico, tá? Não é porque eu quero estudar, pesquisar qualquer assunto
que eu vou fazer de qualquer forma. Não, muito cuidado não, que o nosso processo metodológico ele tem caminhos diferenciados para aquilo que eu desejo encontrar, ok? Então, investigação é o que é que eu quero encontrar, não é o que eu desejo encontrar, mas o que é que eu quero encontrar? Eu quero verificar se, dois pontos, aí vem lá o meu projeto de pesquisa. Bom, então vamos começar. A primeira coisa, conceito de linha de pesquisa dentro do seu doutorado, ok? Bom, linha de pesquisa é o eixo temático. É o eixo temático que você deseja organizar na sua pesquisa enquanto um campo de estudo. Tem várias linhas de pesquisas que a gente pode ingressar. Na Universidade Leonardo da Vinci, nós temos na educação a área de concentração é a educação. Você está num doutorado em educação, mas nós temos, se você não sabe, nós temos 6 linhas de pesquisa, 6 grandes linhas de pesquisa. E essas linhas de pesquisa, elas orientam os diversos projetos que vocês querem trabalhar, que vocês querem pesquisar, que vocês querem descobrir coisas sobre eles, tá? Então são 6 linhas de pesquisas. Eu não vou citá-las aqui, acredito que vocês saibam, mas eu vou citar os temas que vocês podem encontrar dentro dessas 6 linhas de pesquisas. São vários, 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 vários. Eu só vou citar alguns deles, porque são tantos que vocês podem explorar, que vocês podem pesquisar, que vocês podem procurar dentro das 6 linhas de pesquisas, 6 linhas gerais. Então tem metodologias ativas, o espaço dentro da escola, inclusão digital, políticas públicas, relação entre escola e família, práticas pedagógicas, o uso de tecnologias digitais, temas transversais, políticas curriculares, diretrizes curriculares, saúde mental no trabalho, formação continuada, letramento, currículo, inclusão digital, gestão democrática, valores humanos, convivência escolar. Gente, aí eu botei apenas 25 temas que vocês podem pesquisar e é lógico que, que muitos de vocês que estarão vendo essa aula já tem um tema de seu objeto, de seu interesse, que você já esteja aí começando a sua possivelmente coleta de dados, ou pode ser que nós temos aqueles que ainda não sabem o que vão investigar. Extremamente normal. E nós estamos aqui, nós todos, professores, para lhes ajudarem a tomarem aí um rumo certo, né? O rumo melhor. Sabe por quê? Porque não basta só escrever uma tese de doutorado, ela tem também que ser revalidada, que é o seu interesse, acredito. E para ser revalidada no Brasil a sua tese de doutorado, olha, tem que estar tudo afinado, tem que estar tudo em conjunto, senão há grandes possibilidades de você ter uma surpresa numa banca examinadora quando for analisar a sua tese. Bom, na sequência, distinção entre área de concentração, linha de pesquisa, projeto de pesquisa e o tema do seu trabalho. Ora, área de concentração, você não tem um que você correr atrás. Você está na área de concentração denominada educação. Então, a princípio, qualquer tema, a princípio, tá? Qualquer tema ligado à educação, ele pode estar inserido, ele pode se engajar em algum daquelas 6 linhas de pesquisa da universidade. Pode ser que ele esteja dentro. Eu não vamos inventar muita moda, não, porque às vezes pode até estar dentro da educação, mas ela não faz um recorte em alguma linha de pesquisa da universidade. Aí o seu trabalho vai ter que ser redirecionado, ok? Tema de tese é o assunto particular que você quer investir. E o projeto de pesquisa já cai diretamente no que você vai realmente procurar, investigar e construir o seu trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui para distinguir aquelas etapas que eu citei anteriormente. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. A área de concentração é a única coisa que você não pode mexer. Claro. Por quê? Porque você está na área de educação. O seu doutorado é na área de educação. Bom, esse aqui é um exemplo só, tá, gente? É um exemplo.
Então, por exemplo, na linha de pesquisa intitulada Políticas Públicas, vamos lá. Aí o meu tema que eu quero pesquisar, aí eu estou só dando um exemplo aqui, tá? É o assunto que você quer investigar. Então, digamos que eu quero investigar a formação continuada de professores da educação básica no contexto das políticas públicas no meu município. É só um exemplo, esse é o tema que eu quero pesquisar, tá? Olha aí, linha de pesquisa, políticas públicas. O, o, o tema de pesquisa já está claro aí que é a formação continuada de professores. Mas se a minha linha de pesquisa é políticas públicas e eu desejo investigar a formação continuada no contexto das políticas públicas. Olha como eu juntei, eu casei, eu agrupei os dois elementos. Né? E aí eu vou lá para o projeto de pesquisa. Digamos que eu tenha como título provisório, é só um exemplo, esse título aí, Repercussões das políticas educacionais municipais na formação continuada de professores de educação básica em escolas públicas. Juntou, casou, tem tudo a ver. A linha de pesquisa escolhida e, por exemplo, um tema que eu quis escolher como exemplo. Vou dar um segundo exemplo para vocês. Vamos lá. Um segundo exemplo totalmente diferente de políticas públicas. Vamos supor, vá lá. Estamos no doutorado na área de educação. Digamos que a minha linha de pesquisa, eu adoro esse tema, é educação ambiental. Pronto. Então, linha de pesquisa, educação ambiental. O que é que eu pretendo pesquisar, investigar dentro da educação ambiental? Aí eu paro e penso, poxa, eu quero pesquisar a formação de atitudes ecológicas, adoro esse tema, de atitudes ecológicas em crianças na escola. Pronto, é isso que eu pretendo investigar. Aí digamos que com esse tema, que é investigar as atitudes ecológicas de crianças no contexto escolar, que faz parte da linha de pesquisa de educação ambiental, digamos que nos meus estudos eu já tenha um título provisório cuja denominação seja Educação Ambiental na Infância, dois pontos, práticas pedagógicas e formação de atitudes ecológicas em estudantes do ensino fundamental. Pronto. Esse é um título. Por que eu chamo de provisório? Porque ao longo da nossa pesquisa, ao longo de quando a gente vai investigando, estudando, lendo, a gente pode modificar o tema. O foco é o mesmo, o objeto de pesquisa é o mesmo, mas de repente eu pensei, poxa, se eu modificar esse título em vez de A, ser A e B ou ser B, sem modificar a essência dele, perfeito. Perfeito, tá? Há quem, mais ou menos na metade de um curso de doutorado, para e pensa, não quero investigar isso, mudei de ideia. Mãos à obra, arregace as mangas e vá atrás do que você deseja, ok? Vamos lá, terceiro. Relação entre linha de pesquisa, atuação do seu orientador, o grupo de pesquisa e produção científica. Bom, linha de pesquisa nós já vimos. É aquilo que eu defino como um campo investigativo, aquilo que eu quero estudar, tá? Ora, você tem que ter a necessidade de se ter um professor orientador, porque é ele que vai junto com você, ele vai fazer aquela mediação. Vem cá, que tal fazer isso? Olha, para estudar, para investigar tal tema com tais sujeitos, é necessário que você percorra esse caminho aqui. Você quer percorrer? Não, eu tenho dificuldade. Bom, então vamos ver qual é o outro foco, vamos redirecionar o foco da sua pesquisa. Então, essa orientação é bom que vocês tenham, além da troca de ideias nos grupos de pesquisa. Isso que nós estamos aqui, ou você está em um grupo de pesquisa. Quando você faz parte de uma turma do doutorado, a gente intitula isso de grupo de pesquisa, mesmo sendo aqui à distância, porque nós temos aquelas redes sociais que ou vocês mesmos podem montar, ou o seu orientador monta com você, ou dentro daquele grupo que você sempre faz uma troca de perguntas. Há uma construção coletiva ali dentro quando a gente tira possíveis dúvidas, tá? Essa articulação toda entre o que você quer estudar e algumas orientações do seu professor, tudo isso resulta em uma produção acadêmica. Eu chamo de produção acadêmica construção de artigos,
Artigos como capítulos de livros, que tem diferença, tá? Tem diferença entre capítulo de livro e artigo de um periódico, de uma revista. A sua tese e qualquer outro trabalho que venha se materializar em, em conhecimento, que é o que você está aqui para produzir, em conhecimento, ok? Bom, reintegração acadêmica. O que significa isso? Você, ao retornar do doutorado, por qualquer motivo que seja, tá? É um retorno à sua trajetória acadêmica, à sua trajetória formativa. Ou seja, é uma reconstrução com um vínculo com o programa. Seja você reintegrando porque você veio de outro local ou porque você parou os seus estudos, não importa, mas esse teu retorno ele tem uma espécie de reconquista. Deixa eu ver se aqui é minha praia, deixa eu me situar, não é? Deixa eu tentar ser quem eu sou enquanto pesquisador e concluir esse meu curso. Portanto, é uma reorganização do seu trabalho, quer queira você ou não, né? É uma reorganização. Mesmo que você possa seguir na sua linha de pesquisa, seguir com o seu tema proposto, mas você vai realinhar de acordo também com a própria universidade com que você está, né? Bom, atualização do projeto de pesquisa. O que significa? É uma revisão dele. É uma revisão dele. Você pode, junto com o seu orientador, rever se isso que eu pretendo pesquisar é o método mais seguro para que eu possa, ao investigar, eu ter os dados necessários para que eu possa deslanchar com essa pesquisa, são esses métodos ou não. Isso ele pode te orientar, tá? Claro que você pode dizer, olha, eu pretendo fazer de tal forma. Eu vou dar um exemplo aqui, né? Tem um colega que ele pretendia fazer uma pesquisa com crianças na educação infantil, porque a escola dele é educação infantil, então ele aproveitou esse nicho que ele tem, fantástico, eu gosto disso também, de aproveitar esse espaço que ele tem junto da educação infantil. Ele falou, professor, eu gostaria de analisar, de investigar quais são os valores humanos que essas crianças têm na educação infantil e verificar como que elas convivem entre si, se gostam, não gostam de algumas coisinhas na escola e tal, tal. Aí eu falei, poxa, que bacana, né? Investigar, pesquisar com crianças na educação infantil, é tudo de bom, é tudo de bom. Agora, se você quer investigar os valores humanos e abordar conforme você me disse, está escrito lá no documento dele lá, para verificar a convivência e o que é que eles acham ou não acham de algumas situações, eu digo, você vai fazer algum formulário para que elas respondam? Ele disse não. Falei, por que não? Porque eles não sabem ler ainda, né? Estão na educação infantil. Falei, então como é que você quer pesquisar isso que você deseja pesquisar para um público que não é alfabetizado? Resposta do colega, eu não tinha pensado nisso. Entendeu? Então, esse é um exemplo do que a gente quer fazer, mas às vezes não tem o instrumento correto para fazer. Se ele permanecer com essa visão de investigar na educação infantil, ele tem que mudar a metodologia. Ou então, se ele quer permanecer com a metodologia, ele tem que mudar o foco de pesquisa. Entendeu? E aí é onde entra o colega professor orientador para poder dar algumas instruções. Tá bom? E nessas instruções significa exatamente isso. Uma reorganização da leitura, do estudo, de rotina que a pessoa tem que ter. Ou seja, é um processo de reestruturação das práticas que você, doutorando, tem ou terá, se for no início, né, para a construção do seu trabalho de doutorado. Tá? Envolve planejamentos, envolve produção de texto. Além das orientações, uma das atividades acadêmicas que eu mais adoro é produção de artigos. Não tem jeito. Se você está num doutorado com seu currículo Lattes sem ter
artigos publicados, olha, pouco você vai ter sucesso lá fora com o título de doutor. Claro, eu estou dizendo isso porque geralmente nós, colegas professores, quando nós apresentamos um título de doutor e queremos algumas reivindicações a mais, salariais, é a mais importante para a gente, claro que sim, não é? Vamos olhar o nosso currículo Lattes. E aí, se eu pouco produzir, que credibilidade eu tenho enquanto pesquisador, enquanto doutor em educação? É isso que eu estou dizendo. Então, para mim, é fundamental a escrita de artigos acadêmicos. Tá? Vamos lá. Coerência entre o tema da sua tese e a linha de pesquisa. Conforme eu disse, a linha de pesquisa da universidade são 6 linhas de pesquisa e elas abrangem uma infinidade, diversos temas que você pode explorar. E aí eu repito, com certeza você já deve ter o seu tema que você deseja pesquisar, se já não está fazendo, ou você ainda está indeciso e vai iniciar o seu estudo investigativo. Qualquer um deles tem que ter essa ligação, essa relação, essa coerência entre o que eu quero e a minha linha de pesquisa, tá? Então é verificar a proposta de você, doutoranda ou doutorando, em relação ao que você quer pesquisar. Tá? É assegurar que o teu estudo está dialogando com os objetivos propostos na pesquisa, os seus referenciais de estudo, ou seja, os seus referenciais teóricos são aquelas pessoas que tratam, que escrevem, que já pesquisaram sobre o seu tema de pesquisa, não é? E o que é que você quer para dar uma maior consistência ao seu projeto. Essa é o objetivo de haver essa coerência, entre o tema de trabalho e a sua linha de pesquisa. Bom, delimitação do objeto de estudo e a formulação do problema de pesquisa. Etapas centrais na construção da investigação científica. Centrais. Por quê? Se eu não vou delimitar o objeto que eu quero pesquisar, ou seja, o objeto é quero fazer uma pesquisa sobre, por exemplo, a formação ecológica ou o comportamento ecológico das crianças na escola. Pronto. Cadê o fenômeno? A questão do comportamento ecológico, né? As relações das crianças com esses respectivos comportamentos. E aí o problema, eu posso elaborar bem o problema, eu posso pensar nesse tema de pesquisa, eu posso pensar que o comportamento ecológico das crianças, elas vão atuar não só no presente, quanto no futuro em relação à sustentabilidade do planeta, da cidade, do bairro, enquanto pessoas nós somos, enquanto seres humanos nós somos. Então tudo tem que estar assim, olha, intercalado, é isso que eu digo, tá? Bom, por último eu botei que esse conjunto de etapas, tanto objeto de pesquisa e o problema de pesquisa, eles vão favorecer a que você escolha o melhor referencial teórico para estudar, para pesquisar sobre o tema e colocar em prática o seu belo trabalho, tá? Bom, articular o quê? Problema, objeto, justificativa, referencial teórico e o principal, o percurso metodológico. Nós vamos ter uma aula, a segunda ou terceira aula, se não me falha a memória, onde eu vou articular melhor esses temas, esses elementos, dando exemplos na aula, tá? Não vai ser nesse momento. Genericamente, nesse momento eu só digo o que cada um deles define, né? O problema é o que eu quero investigar. Os objetivos, como que eu pretendo alcançar aquilo que eu quero investigar. A justificativa, ela vai explicar por que eu estou fazendo isso, por que esse meu estudo ele é relevante. E o referencial teórico é a base daqueles estudiosos e pesquisadores que tratam, que versam sobre esse assunto, viu? Muito cuidado, porque você do doutorado, você tem que ter o seu trabalho como um ineditismo. Trabalho de doutorado é um trabalho inédito. E você pode reescrever, você pode
pesquisar novamente sobre qualquer coisa que já tenha sido feita a pesquisa ou que a pesquisa já esteja em andamento, já fora feito. Mas você tem que ter um diferencial disso. Se você não tiver esse diferencial, você vai ter problemas na revalidação no Brasil. Por quê? Porque o foco do doutorado é exatamente esse. É você ter algo a mais sobre aquele tema que outros trabalhos ainda não conseguiram responder, que outros trabalhos ainda não conseguiram pesquisar, que outros trabalhos ainda não conseguiram, não vou dizer nem encontrar, mas realmente não foram a fundo sobre isso. Então, a beleza de estar num doutorado, pensem bastante nisso, é a questão de eu ter meu estudo como inédito. Vou citar um outro caso de um outro colega que me apresentou um trabalho de doutorado cujo tema era na linha de políticas públicas em educação. Só que o foco dele eram as políticas públicas em educação de algo que nós já temos, as políticas já existentes. Aí eu disse, colega, você quer pesquisar, entendi, as políticas públicas de educação, mas você citou A, B, C, D. Elas já têm, elas já existem. Então, o que você quer pesquisar nelas? Porque elas já têm. Inclusive, vários trabalhos nessa linha de investigação. Ah, mas eu quero manter isso aí. Falei, tá, então você não vai fazer uma coisa inédita. Você está trocando 6 por meia dúzia. E aí é difícil eu dizendo enquanto professor, é difícil orientar porque já é algo escrito, não é algo inédito. Entendeu? E aí, possivelmente, eu sempre digo isso, possivelmente você cai numa universidade para revalidar o seu diploma, ele vai ver o seu trabalho e vai dizer, uai, mas isso já tem. Essa é a minha preocupação, ok? Vamos adiante. Ajustes ao projeto por conta de algumas especificações na sua universidade, tá? É adequar ao seu projeto as normas do programa da universidade. A Universidade Leonardo da Vinci tem as suas normas, mas ela é extremamente flexível a que você construa um belo trabalho, um belo trabalho de pesquisa. Agora, a nossa visão não é apenas para a Universidade Leonardo da Vinci. A nossa visão é que você possa ser aprovado quando o seu diploma for revalidado. Porque a revalidação não é só o diploma apresentado, é o diploma e mais o seu trabalho. Você vai dizer, olha, isso aqui é minha tese. E tem uma banca examinadora que não vai te questionar, mas vai ler o seu trabalho. E ao ler o seu trabalho, ele vai ver que não há, digamos, é um exemplo, que se não houve um agrupamento, uma reestruturação entre o seu caminho metodológico percorrido, o seu objeto de pesquisa, a sua linha de pesquisa, o seu tema que você propõe, ele vai dizer, olha, está tudo embananado aqui. Está tudo embananado aqui. Entendeu? Então, essa é a visão que a gente tem para te ajudar. Faço excelente trabalho, mas dentro do doutorado tem que ter um tal do ineditismo. Opa! Nas minhas aulas eu costumo colocar esse momento que eu chamo de descontração. O momento de descontração é quando eu faço uma pesquisazinha ali no amigo Google, na internet, e procuro alguma charge, alguma coisa que possa desafogar, nos aliviar um pouco mais com alguma imagem, alguma brincadeira. Eu adorei essa aí. Olha, serve para você, serve para mim, serve para todos nós. Sucesso nem sempre é o que você vê. Precisa explicar mais alguma coisa? O seu tema de pesquisa ele pode ser fantástico. Quando a gente pega uma tese e lê esse projeto, nem sempre o título está dizendo uma coisa e você lê o projeto, ele é fantástico. Olha lá, ó, ele está escondido. Por quê? Porque a metodologia foi boa, porque o projeto, os objetivos foram bem formulados, o problema de pesquisa foi bem especificado, enquanto outros trabalhos supostamente pomposos, eles não demonstram, deixa eu voltar aqui, eles não demonstram a
qualidade essencial apresentada. Então, eu adorei quando encontrei essa imagem aí, ok? Bom, eis aí algumas referências que eu apresento a vocês, com calma, se for do interesse de um ou outro que possa fazê-lo, possa lê-lo, é só pesquisar, tá? A atividade que eu proponho para essa primeira aula é bem simples, tem lá no módulo da atividade a ser entregue mesmo no próprio formulário, é para que você faça o preenchimento de alguns itens que eu peço. Então tá tranquilo, tranquilo. Não tem como você, ao ler sobre esses temas, não ir bem até o final da nossa disciplina, ok? Queridos e queridas, muito obrigado. Esse é um amigo de vocês, Luiz Lapa. Eu estou aqui para compartilhar, estou aqui para aprender com cada trabalho, com cada pergunta, com cada indagação de vocês, tá? Sintam-se à vontade para entrar em contato no meu número particular, no privado, e tirar quaisquer dúvidas que vocês possam ter, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, bom dia mais uma vez e até a segunda aula. Tchau, tchau.